Olá, pessoal. Meu nome é Mara Martins, faço parte da equipe Avalie e Realize. Estamos iniciando hoje mais uma entrevista, né, para a nossa mostra de profissões. E a nossa convidada de hoje é a doutora Daiane Barreto. Ela é médica, né, na área clínica geral e atualmente mora no sul do Brasil. Doutora Daiane, muito obrigada, né, por aceitar o nosso convite. Nosso objetivo aqui nessa entrevista, né, é com a história da senhora, em torno, né, da sua escolha profissional na medicina, isso possa incentivar nossos ouvintes, né, gerando neles motivação, perseverança nessa profissão, né, que ela é tão antiga, né, no cuidado com as pessoas, e que as pessoas de casa ela possa olhar, né, para você como um exemplo, né, como uma incentivadora, uma pessoa que motiva, né, nessa escolha que eles irão fazer futuramente nessa área, né, da medicina. Nesse momento, eu queria dar a oportunidade para você se apresentar, falar um pouquinho quem é a Daiane, a cidade, o estado onde nasceu, onde mora atualmente, as suas formações e experiências. A senhora pode ficar à vontade, tá? Olá, pessoal. Bom dia. Meu nome é Daiane Barreto. Eu sou do sul do Brasil, né? E eu sou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Amo a minha terra, mas atualmente eu não estou lá. Eu estou vivendo em Santa Catarina, numa cidade pequena. Temos aqui em torno de 10 mil habitantes. Porém, eu vivi fora do Brasil durante 20 anos. Então, foi um tempo praticamente a metade da minha vida. Eu estou com 42 anos, né? A metade da minha vida eu vivi na Bolívia, na cidade de Santa Cruz de la Sierra. Foi uma experiência cultural, posso dizer, e também uma experiência maravilhosa. E também conheci a medicina. Eu tenho um tio que vive lá já faz muitos anos, e eu me lembro que eu tinha feito em Porto Alegre o vestibular na época para tentar medicina no Brasil, porém nós sabemos que é um curso muito custoso, né? Infelizmente, né? Porque deveria ser algo que eles deveriam ter uma noção um pouco mais de valores, porque há muitas pessoas que querem cursar medicina, e eu acredito que sairia grandes profissionais, né? Pessoas de grandes valores ali, porque é o ato de servir, né? A medicina é o ato de servir, de curar e de cuidar do paciente, do ser humano, porém, pelo valor, né? Os valores imensos, infelizmente não se consegue, né? Não se consegue estudar. Então, eu fui para a Bolívia no ano de 1998, há bastante tempo atrás, com a cara e a coragem, o coração cheio de fé, a convite do meu tio. Eu tinha tentado fazer o vestibular aqui, porém, no Brasil, né? Porém, não consegui obter as notas necessárias para a medicina. Mas como a minha segunda opção era psicologia, né? Aí eu tinha conseguido uma vaga em psicologia, que é uma coisa que eu gosto muito, porque no consultório a gente acaba sendo também um pouco de psicóloga, né? Porque a gente tem que ouvir bastante o paciente. E acabei não conseguindo a questão do dinheiro, né? Minha família sempre foi de escassos recursos, então, a convite do meu tio, eu fui estudar na Bolívia. Quando eu cheguei lá, era na época mais ou menos de dezembro, então quase não havia brasileiros lá. Porque, assim, ó, a Bolívia, ele é um país que ele não tem estados, ele tem departamentos, que eles chamam. São 9 departamentos. Entre esses departamentos, os que mais têm faculdade de medicina é Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba e La Paz. Porém, em La Paz, nós não conseguimos ficar muito tempo lá devido à altitude. É uma cidade muito alta, então provoca vários sintomas, enjoo, e as pessoas acabam passando mal. Então, a maioria dos brasileiros, em grande quantidade, em massa mesmo, acabam migrando para Cochabamba e Santa Cruz de la Sierra. E eu morei esses 20 anos na cidade de Santa Cruz de la Sierra,
conhecendo lá a medicina, conhecendo a cultura, não sabia falar espanhol, tá, gente? Essa é a primeira coisa que todo mundo me pergunta, assim, mas precisa aprender a falar espanhol? Vai com a cara e a coragem que lá você aprende, né? Porque o espanhol ele não é um idioma tão difícil de entender. Ele é um idioma mais fácil, né? É difícil se fosse o inglês, se fosse outro idioma. Mas o espanhol ele é mais fácil. Então, quando a gente chega lá, claro, a gente dá umas derrapadas ali, mas a gente consegue ir aprendendo. E as faculdades, eles têm isso, assim, para você aderir, né, o estudo na faculdade, o que, que você vai precisar? Do teu histórico escolar, e da tua certidão de nascimento e do teu RG. Nada mais. Não precisa de passaporte, tá? Porque a Bolívia faz parte dos países do Mercosul. Então, você tem acesso à Bolívia com a tua carteira de identidade. A Bolívia tem 2 entradas no nosso Brasil. Tem pelo Acre, se eu não me engano, uma fronteira, e nós temos no Mato Grosso do Sul, pela cidade de Corumbá. Não paga nada para entrar, simplesmente você tem que estar em horário ali deles da migração aberta, que começa, se eu não me engano, das 8 da manhã às 5 da tarde. Se você passar durante de madrugada, de noite, mais lá na frente você vai ser parado pela migração, porque a migração sempre tem aqueles registros que eles ficam buscando, né? Enfim, como é um país, lamentavelmente, que também faz muito transporte de droga, né? Então eles têm muito cuidado com isso. Porque assim, ó, eu acho incrível, sabe? Enquanto, por exemplo, assim, as faculdades aqui do Brasil, elas cobram em torno de 8 mil, 9 mil a mensalidade, lá você paga 1.400, 1.300 a mensalidade. Então, vale muito a pena, por isso que tem muitos brasileiros lá, né? Então, eu fui a pedido do meu tio, né? Ele já morava lá há muitos anos, conheci a faculdade chamada UCEBOL, é uma faculdade muito boa, é uma faculdade cristã, maravilhosa, e gostei muito do país e acabei ficando 20 anos lá. Trabalhando nessa área. Isso, me formei, né? E me formei em 2013, na verdade, só que eu só vim trabalhar no Brasil em 2019, porque nesse período de 2013 a 2019, eu fiquei trabalhando para tentar tirar a minha documentação da faculdade, né? Então, eu trabalhava nas faculdades de medicina, dando aula, e dava plantão nos hospitais também. Sim, sim. Então, a senhora chegou a trabalhar lá fora também, nessa área, né, da medicina? Isso, trabalhei, porque assim, a Bolívia, ele é um país que ele te dá muitas oportunidades de emprego, né? Óbvio que se você, por exemplo, vamos falar da questão número de valores, né? Se você faz um plantão lá na Bolívia, obviamente que você não chega a ganhar o que você ganha no Brasil, né? Mas você ganha experiência, né? Principalmente quando a gente está recém-formado, que a gente tem que tocar no paciente, né? Conversar com o paciente, aprender a fazer uma abordagem, uma anamnese que a gente fala, que né? O questionamento ali, perguntar tudo para o paciente para você chegar a um bom diagnóstico. E isso só te faz melhor a prática. Então, quanto mais prática você tiver, melhor é. Isso te facilita também. É sobre não desistir, né? Esse é o mais importante. Porque muitas vezes a gente sente a vontade no coração, né? A gente quer fazer, mas muitas vezes nós acabamos desistindo por causa dos empecilhos, dos problemas que vão acontecendo no dia a dia, durante o ano, enfim. Essa área de medicina, eu acho uma das profissões mais lindas que tem, né? Uma das profissões mais enriquecedoras que ajuda muitas pessoas, né? Quando a pessoa sabe usar a profissão, né? De fato, verdade, para aquilo que ele foi, né? Que ele estudou para aprender aquela área, e que é um dom, né? A pessoa, quando ela trabalha com medicina, ela tem que ter aquele dom, né? De cuidar de pessoas. Quando a senhora era adolescente, qual era o seu nível de autoconhecimento e percepção assim dessas suas habilidades? O que te fez optar pela medicina? Então, como eu comentei aqui anteriormente,
nós viemos de uma família de escassos recursos, né? Então, ver a minha mãe, né, passar certas necessidades te faz optar por uma profissão que vai te render algo economicamente, né? Então, eu me lembro que a minha mãe, ela começava a falar desde pequena, minha filha vai ser médica, minha filha vai ser médica, né? E aquilo foi queimando no meu coração. Mas muitas vezes eu me perguntava se era realmente o que eu queria, né? Porque acontece de que quando você entra na medicina, no teu primeiro semestre ali, tu tem contato com cadáveres, né? Então tu tem contato com pessoas que estão dentro ali, né, no formol, mas porém você tem contato com cadáveres, você abre com a pinça, você vai olhar toda a estrutura, músculo, nervo, tudo isso. E tem muitas pessoas que, ao chegar ali, elas não conseguem ficar naquele ambiente. Algumas desmaiam, outras passam mal. E ali você entende se é o que realmente você quer, entendeu? Então, quando eu era pequenininha, minha mãe começou a colocar isso no meu coração. A minha filha vai ser médica, minha filha vai ser médica. E eu falava para todo mundo, as pessoas me perguntavam, o que você vai ser? Eu falava, eu vou ser médica. E daí a minha mãe começou a comprar as bonecas para mim, quando eu já cheguei numa idade de uns 6 anos, 7, e eu começava a cortar as bonecas e querer ver o que elas tinham dentro. Daí eu rasgava papel, colocava lá dentro, colocava pedaço de tecido. Daí eu me lembro que saiu aquela Barbie, a Barbie grávida, a que pegava a barriguinha e botava o nenezinho, e eu chorei muito para minha mãe comprar essa Barbie, porque eu queria ela, né? Daí a mãe foi lá, com muito esforço, conseguiu comprar a boneca para mim e trouxe a boneca. E eu me lembro que eu tirava o bebê e colocava o bebê, tirava o bebê e eu falava que eu queria fazer bebê nascer. Eu queria fazer. Então, assim, é a vontade que a criança ela vai colocando no coração dela e aquilo vai crescendo. Quando eu cheguei na etapa da adolescência, né, que é uma etapa de decisão, porque daí você começa a decidir se realmente é aquilo que você quer ou se foi uma pressão da família por tentar colocar aquilo no teu coração, né? E aí eu comecei a pensar, não, eu quero fazer medicina, realmente eu quero cuidar das pessoas, porque eu sempre tive isso, Mara, de cuidar das pessoas, sabe? A minha avó, lamentavelmente, ela já é falecida, mas eu me lembro que quando a minha avó era viva, eu cuidava muito dela. Então, o fato de você levar a comida para a pessoa, sabe? De você olhar uma ferida e pensar, poxa, eu poderia cuidar dessa ferida, mas eu não sei como é que eu faço. Então, aquelas limitações que eu fui vendo na minha adolescência me incentivaram mais ainda para fazer a medicina, né? E, obviamente, a gente sempre olha para um familiar que está doente, a gente sempre pensa, poxa, eu poderia fazer melhor, né? E como que eu vou fazer? Então, foi me incentivando a estudar. Daí, quando eu estava com 18 anos, né, foi que eu tive o convite para ir morar na Bolívia e fazer a medicina lá. E como foi, Daiane, esse processo? Depois que a senhora finalizou assim, o ensino médio, agora é a hora de eu realmente fazer a faculdade. Como é que foi esse processo de ensino médio até o momento que a senhora entrou, né, de fato, verdade, na faculdade, assim, meu Deus do céu, é verdade mesmo, eu estou aqui fazendo o curso. Ai, foi um frio na barriga, né? Porque você sair da tua casa, né, do conforto da tua casa, e você ter que levar novos desafios contigo, porque assim, na minha casa, obviamente, ali a minha mãe, ela que cozinhava, né? Ela que arrumava a minha roupa, ela que fazia as coisas. Eu também fazia, porque naquela época eu era mocinha, né? Então ela sempre me ensinou a cuidar bem de uma casa. Mas é diferente quando você tem que tomar decisões sozinhas e quando você tem alguém para te ajudar a tomar essas decisões, né? E eu me lembro que naquela época o meu primo veio me buscar na cidade de Porto Alegre para ir para Santa Cruz, né? E aí tinha passado o Natal e tinha passado o Ano Novo também.
E foi logo depois dessa transição do Natal e Ano Novo que daí ele falou, não, agora nós vamos para Santa Cruz. Daí nós fomos de ônibus, então nós pegamos um ônibus de Porto Alegre até Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e depois de Campo Grande nós pegamos um ônibus até Corumbá. Até aí, tranquilo, porque nós estamos em território brasileiro, né? Então eu fui curtindo a viagem, conhecendo as coisas, tudo muito novo para mim. Porém, quando nós atravessamos a fronteira, começam as aventuras, porque daí nós pegamos um trem, que é chamado Ferrobus. Esse trem, ele nos leva na cidade de Santa Cruz de la Sierra, são 12 horas de viagem. Nossa. O total, assim, da minha cidade até Santa Cruz, acho que foram 2 dias e meio de viagem, é bastante tempo, E daí nós pegamos um trem, e nesse trem, né, daí já começa a entrar as senhoras todas caracterizadas lá da Bolívia, né, que com chamadas as roupas delas polheiras, com suas polheiras, assim, seu chapéuzinho, suas tranças, e daí elas gritavam muito, café brasileiro, café brasileiro. Eu falei, bom, já tem algo brasileiro aqui, né? Mais ou menos. Algo brasileiro já está acontecendo aqui. E quando nós chegamos na cidade de Santa Cruz, assim, eu comecei a olhar e falei assim, meu Deus, e agora? Né? Eu desci do trem, eu não entendia nada que as pessoas falavam. Eu fiquei assim pensando, e agora, o que eu vou fazer? Né? E o meu primo me pegou pela mão, daí a minha tia já estava nos esperando, e daí eu fui para casa da minha tia, né? A faculdade que eu estudava lá ficava como meia quadra da casa da minha tia, então eu podia ir a pé, né, na faculdade. E, a princípio, o primeiro choque, assim, foi a questão do idioma mesmo, né? E também a questão cultural, porque a Bolívia é um país totalmente enriquecido de culturas. Então, tem coisas novas que a gente não vê. Por exemplo, lá é uma coisa muito engraçada. Eles têm o pratinho, assim, eles servem a comida eles servem na rua, sabe? Vários lugares, assim, na rua. Eu comparo muito, assim, em algumas partes da Bolívia parecido com a Índia, assim, sabe? Porque eles servem a comida na rua, daí eles pegam a cumbuquinha, assim, põem um plástico dentro e servem a comida ali, o pessoal vai comendo, né? E a gente vai olhando aquilo assim, pensando, meu Deus, aonde que eu estou, né? Mas amém, vamos seguir em frente. E daí fui conhecer a faculdade. Já na faculdade, alguns professores falam português, então nos ajuda bastante, né? Facilita, porém eles já vão te explicando desde a primeira aula, olha, você tem que ir se acostumando com o espanhol, né? E em questão, assim, Mara, de 3 meses, mais ou menos eu já estava falando um espanhol, não fluentemente, né? Mas eu já estava dando umas arranhadas no idioma. Mas hoje em dia já fala, né? Espanhol. Sim. Oi, muito bem. Assim, Daiane, né, eu acho que a grande maioria das pessoas que estão nos assistindo, a maioria das pessoas sabe que medicina ela possui, né, várias especialidades. E a senhora escolheu na área de clínica geral. Explica aí um pouquinho para a gente como funciona assim, essa formação obrigatória e da especialidade. Bem interessante a sua pergunta. Funciona assim, ó. A medicina, ela dura 5 anos, tá? São 5 anos do curso. Desses 5 anos, você vai ter aulas teóricas e algumas práticas, né? Que foi o que eu falei lá no primeiro semestre do anfiteatro, que você vai tendo contato com o cadáver, né? Você vai abrindo ali as estruturas, então você vai vendo nervos, músculos, ossos, órgãos, né? Você vai conhecendo toda a estrutura anatômica, né, do corpo humano. Com o teu tempo de 5 anos de faculdade, você vai vendo o que te chama mais atenção, o que você gosta mais de fazer, né? Eu tive um episódio muito interessante que quando eu comecei a estudar, eu fui fazer uma visita, porque a faculdade que eu estudava, ela tinha um hospital do lado.
Então, eu fui fazer uma visita ali no hospital, aquela coisa que você está estudando e você já quer se sentir médica, sabe? Você já quer se sentir útil, você quer ajudar, porque é o que eu falei, a medicina, ela é o servir, né? Você tem vontade de servir, de ajudar. Então, eu conheci a situação de uma menininha recém-nascida, que estava, eu não me lembro a patologia da época, porque eu não conhecia bem a medicina, mas eu me lembro que ela estava passando por um quadro respiratório bem, bem grave. E eu queria ajudar aquela criança, eu queria fazer algo mais por ela, só que eu não podia, porque eu recém tinha me inscrito na faculdade, eu estava conhecendo tudo, né? E comecei a conversar um pouco com o médico dela responsável, e aí eu me apaixonei pela pediatria. Foi algo assim que eu disse, eu quero ser pediatra. Porque até então, quando eu fui para a Bolívia, naquele meu processo ali da adolescência até a chegada em Santa Cruz, a minha ideia era ser gastro. Porque eu sempre gostei da parte gastro, porque foi uma coisa que eu sofria na infância com a parte gástrica. Eu tinha muitos enjoos, muito vômito. Então, eu queria eu mesma me tratar e saber o que estava acontecendo comigo. Mas quando eu vi aquela criança naquela situação, assim, eu me apaixonei pela pediatria. Então, fui com aquele coração de que ia ser pediatra, ia ser pediatra. Durante esses 5 anos de faculdade. Quando você termina os 5 anos de faculdade, você tem um ano, que a gente chama lá, de internato rotatório. O internato rotatório é o estágio que a gente chama aqui no Brasil. Você fica um ano, né, dentro de uma estrutura do hospital, fazendo as 4 rotações, que é pediatria, gineco-obstetrícia, cirurgia e clínica geral. Né? Você conhece um pouco, vamos dizer, de todas as especialidades, ali nesse teu internato rotatório. Aí, após, então, são 5 anos de faculdade, um ano de estágio do internato rotatório, e aí, após isso, né, a gente tem uma prova final, que é chamada exame de grado, que a gente faz. Esse exame de grado é com uma bancada médica, né? E aí eles vão te fazendo perguntas, casos clínicos, e você vai respondendo, e ali eles avaliam se você está apta para ser médica ou não. Após essa aprovação, né, você pode entrar na especialização. Aí depende muito se você vai querer fazer a especialização no país de tua formação ou a especialização no Brasil. Porque para que nós possamos atuar como médica no Brasil, precisa de uma prova chamada Revalida. Essa prova Revalida é uma prova anual, é como se fosse a prova da OAB, né? Que todo advogado recém-formado precisa fazer a prova. Com nós é da mesma forma. Conosco. Então, nós terminamos a faculdade, fazemos um ano de estágio, quando retornamos para o Brasil, temos que fazer essa prova do Revalida. Uma vez aprovado na prova do Revalida, aí se escolhe a especialização que você quer, né? Então, no meu caso, eu amo muito a pediatria, porém, eu tenho um problema sério com a pediatria, que é a questão das mamães, porque muitas mamães, infelizmente, não cuidam dos bebezinhos da forma que tem que cuidar, né? Então, às vezes chegam lá já com quadro respiratório crônico no consultório, né? Às vezes a mamãe não amamenta a criança o tempo necessário que tem que amamentar, né? Ou às vezes fazem uma amamentação de forma prolongada, que já não nutre o bebê. Então, tudo aquilo vai te causando um certo desgaste, porque você vê que a criança, ela é indefesa, né? Então, ela precisa dessa certa proteção. E como a gente também encontra mães zelosas, mães maravilhosas, que cuidam bem, que nutrem bem os seus bebezinhos, infelizmente a gente também encontra mamãezinhas que não cuidam. Então, daí eu acabei me apaixonando pela ginecologia e obstetrícia, porque eu amo fazer parto, né? Então, é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. E então eu tô assim, eu tô com meu coração meio dividido até agora, né? Então, me formei como clínica geral. Na verdade, quando você se forma na Bolívia, você não sai como clínica geral, você sai como cirurgiã geral, porque lá nós temos todas as cadeiras
de cirurgia. Você começa a fazer cirurgia 1, cirurgia 2, cirurgia 3. Então, você passa por cirurgia de cabeça e pescoço, né? E depois você passa pelas aulas de cirurgia geral. Também, né, no teu estágio lá, o aluno vai participar de cirurgia, vai fazer cirurgia, né? Então, é maravilhoso. Em questão, assim, disso da Bolívia, é enriquecedor você fazer parte, né, e saber que você está sendo útil com os teus conhecimentos para ajudar uma pessoa. Então, por enquanto, eu estou na clínica geral, né? Tenho alguns projetos de começar a fazer uns cursos de imagem, para começar a fazer tomografia, né? Ressonância magnética, esses exames mais detalhados, né? Mas a gente precisa também de uma especialização para isso. Mas lá para frente nós estamos com outros projetos também. No caso, seria a radiologia, né? Para poder ter essa outra área, né? De imagens, essas coisas. É uma especialização de imagens, entra tudo, entra a radiologia, né? Entra imagens de tomografia, ressonância, ultrassom. Assim, a senhora falou que lá na Bolívia tem essas questões, né? Tipo, essas facilidades, tipo assim, que aqui algumas vezes não é tão assim, né? A gente encontra umas certas dificuldadezinhas para formação, para essas áreas que a senhora citou aí na fala da senhora. Quando se forma fora do país, no caso da senhora, né, que formou lá na Bolívia, quando chega aqui, faz esse revalida aqui no Brasil, no caso, a senhora saiu de lá como cirurgiã, né? Cirurgiã geral. Aqui vale também ou a senhora aqui só pode ser clínica? Não, aqui é clínico geral, né? Não é válido como a especialização. No caso, o candidato ali, né, o estudante que quiser fazer a especialização, daí tem que buscar, né, a instituição que quer fazer. Depende da especialização. Tem especializações que são 2 anos, 3 anos, 4 anos, então. Depende, se eu não me engano, acho que pediatria agora está em torno de uns 4 anos, tá, né? Daí você tem entre as aulas práticas e teóricas, e obviamente você vai para o estágio também, né? Para ir aprendendo ali o manuseio da pediatria. Mas aí nós temos a prova do Revalida, que foi o que eu falei, né? E também nós temos um programa do governo que é o Programa Mais Médico, que o Programa Mais Médico, ele abre a oportunidade para médicos que estudaram no exterior, tanto na Bolívia, quanto na Argentina, quanto no Paraguai, né, que são os 3 países que mais exportam médicos para lá e devolvem para o seu país natal, né, para que eles possam dar continuidade ao seu trabalho. Porque também assim, Mara, a pessoa que ela está sonhando estudar medicina, né, dificilmente ela vai ficar morando no país que ele ou ela vai estudar, né? Porque a maioria das pessoas elas querem estudar para poder ajudar a família, né? E para poder melhorar também de vida. Eu tenho a história do seu Luiz. O seu Luiz, ele foi meu colega, ele tinha na época 82 anos, o seu Luiz. E ele foi o aluno mais graduado da sala, ele ganhou uma placa de honra com a questão do estudo dele. Daí, o seu Luiz, com 82 anos, e daí tinha outro seu Luiz, que inclusive tem o mesmo sobrenome meu, ele foi fazer, ele era formado em psicologia, daí ele foi trabalhar nos Médicos Sem Fronteiras como voluntário, trabalhou muitos anos fora do Brasil, né, servindo, ajudando, e daí ele conheceu o trabalho dos Médicos Sem Fronteiras e ele se apaixonou, ele amou a medicina, e aí ele foi para a Bolívia estudar, então ele já tinha os filhos formados, era casado, o outro, seu Luiz, era viúvo, já tinha estudado direito já, então assim, a gente vê que o sonho ele nunca acaba, o sonho ele não vai acabar. Foi como eu falei no início dessa entrevista. A palavra hoje é não desistir, porque eu cheguei no ano de 1998. Eu só fui me formar em 2013.
Então, assim, eu tive que parar minha faculdade lá, porque daí a minha mãe não tinha condições de continuar pagando. Na época, eu pagava R$ 1.400 o ano. Então, era R$ 700 o semestre. Só que há anos atrás, R$ 1.400 era um dinheirinho pesado, né? Então hoje, R$ 1.400 não dá para quase nada, né? A gente só vai no supermercado fazer compra, às vezes não dá para comprar quase nada. Então, assim, eu tive que dar uma pausa na minha faculdade na época, tive que trabalhar. Eu cheguei num estágio da minha vida lá que eu estava muito acomodada. Então, assim, eu comecei a me acomodar, né? E eu precisava de R$ 15.000 para mim tirar os meus documentos da faculdade. E eu não tinha de onde tirar esse dinheiro, né? Da onde que eu ia tirar esse dinheiro? E daí foi aonde, quando eu já tinha conhecido o Senhor, começamos a fazer uma campanha na igreja, todos os irmãos se levantaram para ajudar, e daí nós conseguimos esse valor. Aí eu consegui obter o meu diploma, depois de tantos anos esperando. Quando eu obtive o meu diploma, aí a minha vontade era retornar ao Brasil, né? Daí vinha essa segunda etapa, que era a etapa da revalidação, né? A etapa de você tentar voltar e trabalhar de forma legal no Brasil. Porque, infelizmente, tem muitos colegas que trabalham de forma ilegal aqui, né? E eles acabam só prejudicando eles e a própria população, infelizmente, né? Porque quem paga são as pessoas que acabam indo lá, mas nunca foi um projeto que estava no meu coração, sempre foi um projeto de trabalhar de forma legal. Abriu a oportunidade do programa Mais Médicos, né? E hoje eu estou no programa Mais Médico, já faz 6 anos já. Ou seja, estava sendo lapidada, né? Esse tempo todinho lá na Bolívia. Tempo todinho. Então, a senhora se formou, mesmo depois de formada, a senhora só pôde pegar todos os documentos depois desse tempo todinho, ainda depois de formada, teve que esperar esse tempo todinho ainda para pegar os documentos. Sim, sim, mas não acontece isso com todo mundo, tá? No meu caso aconteceu porque eu acabei parando, né? Tipo, eu fiz 3 anos em uma faculdade. Eu tinha feito 3 anos em uma faculdade. Só que assim, a UCEBOL, ela é uma faculdade maravilhosa, né? É uma faculdade cristã, porém, passando alguns semestres, ela vai dando um pouquinho só de acréscimo em alguns valores. Não é nada absurdo, tá? É só um pouquinho de acréscimo. Mas como eu já estava passando por problemas financeiros, então eu precisava de algo economicamente um pouco mais barato. Aí abriu uma outra faculdade de medicina lá, que é chamada UDABOL, que também é uma faculdade muito boa e que hoje recebe muitos alunos também brasileiros. Aí essa faculdade, quando elas abrem, elas começam a querer aderir alunos, né, a chamar alunos. Então ela fez uma promoção e eu senti no coração de ir lá e conversar. Então eu fui lá, contei a minha história, né, que eu já tinha estudado 3 anos de medicina, mas que era numa outra faculdade, só que eu não estava tendo condições de pagar e eu precisava continuar os meus estudos. Então eles me deram a oportunidade de estudar lá com um preço um pouco mais barato, mas eu teria que trazer, né, as minhas notas, as matérias que eu tinha completado da outra faculdade, ou eu começava tudo de novo. Só que eu não tinha recursos financeiros para tirar os papéis da outra faculdade. Então eu comecei tudo de novo, perdi 3 anos. Mas, na verdade, assim, eu falo perdi 3 anos, mas eu vou ser bem sincera, eu ganhei 3 anos, porque foi uma experiência maravilhosa, né? Eu era muito dedicada e como eu já conhecia, então eu ajudava os meus outros colegas que estavam chegando, eu já falava espanhol, porque eu já tinha 3 anos que eu estava na Bolívia, então como eram os brasileiros recém-chegados, então eu comecei a ajudar. Daí que surgiu a ideia de eu começar a levar brasileiros para a Bolívia, para estudar lá. Daí eu conversei com outros amigos de confiança e abrimos uma microempresa lá para começar a trazer brasileiros para estudar na Bolívia.
E era muito legal, porque nós conversávamos com a família, fazíamos videochamada, mostrávamos a faculdade, mostrávamos aonde que a pessoa poderia morar, os custos de aluguel e tudo isso. Então, assim, os pais se sentiam mais tranquilos também, né? De mandar os seus filhos para um país que eles não conhecem, mas que eles sabiam que havia uma pessoa responsável lá. Fiz isso algumas vezes também. E daí, eu acredito que até hoje os companheiros que faziam comigo, alguns estão lá, outros já estão trabalhando no Brasil, mas valeu muito a pena, porque eu conheci muita gente legal, muita história, muitos testemunhos, e foi enriquecedor, assim. E daí, depois desse tempo, na verdade, entre esse tempo, os meus pastores lá, eles têm um restaurante de comida brasileira, que comida brasileira faz um sucesso na Bolívia, né? Quem não gosta de um feijãozinho, de um arrozinho, né? E aí, os meus pastores, eles têm esse restaurante de comida brasileira e eles me ofereceram um trabalho lá no restaurante. E eu comecei a trabalhar lá, então eu comecei a trabalhar, né, a conseguir pagar meu aluguel, minhas despesas, e com isso minha mãe foi conseguindo juntar dinheiro para me ajudar também a pagar uma parcela da faculdade. E foi assim que aconteceu. Que bom a gente vê assim a questão. Muita gente passa por isso, né? A gente não conhece todo mundo, mas muita gente passa por essa dificuldade, né? Quem vem de famílias com condições menos favorecidas, que não tem essas condições financeiras, né? Que muitas vezes a mãe ou o pai eles querem dar o melhor para o filho, mas nem sempre, infelizmente, né? A realidade de muita pessoa é muito diferente de outras, né? Nem sempre consegue essa questão. O que a senhora falou que foi muito importante é a questão da persistência, né? Se a pessoa realmente ela gosta daquilo que faz, gosta, se simpatiza, né, nessa área da medicina, se vê na senhora assim, poxa, eu também gosto disso, também gosto dessa mesma coisa que ela gosta, né? Eu gosto de cuidar de pessoas, eu tenho facilidade com isso. Então, a questão toda é a persistência, né? Não desistir, né? Vai demorar, vai às vezes pode acontecer o que aconteceu com a senhora, né? Um percurso aqui demora um pouquinho ali, mas consegue, né? Se ela colocar no coração dela essa persistência, esse desejo de fato verdade, vai dar certo, né? Dá certo, sim. Eu digo assim, Mara. Hoje eu estou vivendo num município pequeno, né? Nós temos aqui em torno de 10 mil habitantes. Então, assim, todo mundo me conhece, né, na rua. Eu trabalho na atenção básica, no posto central, né? Faço atendimento da saúde da família. Então, assim, eu não tenho dia para trabalhar. É final de semana, é sábado. Claro que ali, perante ao meu contrato com a prefeitura, eu trabalho de segunda a quinta, que sexta a gente tem uns horários ali pelo programa Mais Médico que a gente tem que dedicar à especialização. É você amar o que você faz, né? Sem peso. Porque eu digo assim, ó, a gente passa tanto tempo dentro de um hospital ou dentro de um postinho que a gente cuida mais dos outros do que muitas vezes de nós, né? Então eu sempre digo assim, se você fizer algo com amor e com dedicação, você nunca terá dias de sofrimento. Nunca será um sofrimento para te levantar de madrugada, nunca será um sofrimento você não passar as festas de finais de ano com a tua família, nunca será um sofrimento você passar o teu aniversário de plantão, entendeu? Porque são dias que às vezes a gente olha e a família está reunida na casa, né? Se abraçando, dando Feliz Natal, comemorando, e você está lá cuidando do outro. Então, a medicina é o ato de servir. Então, se eu tenho no meu coração essa sede, essa vontade, mas eu não tenho condições, né? Eu não tenho condições com a minha família, ou não tenho condições por causa de situações minhas e tal, busque, entre, tem o site, se você colocar medicina na Bolívia, vai sair ali no Google um monte de sites para você entrar. Entra no site da universidade da UCBOL, da UDABOL e da Ecológica.
Tem mais outras faculdades também, mas eu não me lembro do site e pode, infelizmente, às vezes acabar acontecendo um erro e por aí entrar em outro site, né? Então, esses são os mais seguros. Então, se você que está nos assistindo, você tem vontade, teu coração queima mesmo, por fazer medicina, mas você não sabe como você vai fazer ou o que você buscar, entra no Google, coloca medicina na Bolívia, que vai sair, a primeira faculdade que sai é a UCEBOL, que é essa que eu comentei, que é a Universidade Cristiana de la Bolívia, depois tem a Universidade UDABOL, e tem outras universidades, mas assim, eu tenho certeza que você entrando lá, você olhando, vendo como que faz o registro, o cadastro, tudo isso, é facinho de entrar, facinho mesmo. E tenho certeza que se você tiver isso no teu coração, Deus vai te abençoar muito e vai te usar muito. Então, a senhora falou um pouco sobre a questão de que hoje a senhora trabalha pelo Mais Brasil, não é isso? E teve esse período todinho, né, até conseguir pegar seu certificado, seu diploma, seus documentos todinho aí na faculdade. E como foi depois disso, né? Quais foram assim, os primeiros passos dados após a formação, no quesito mesmo profissional, já que a senhora foi formada, né, aí fora do país? Isso, então, assim, ó, eu me formei em 2013, né? Porém, eu demorei, né, até alguns anos para obter o diploma pela questão financeira que eu tinha comentado. Quando eu me formei em 2013, né, que eu terminei ali a questão do meu estágio, tudo isso, eu comecei a trabalhar lá em Santa Cruz, porque como alguns médicos já me conheciam, né, já sabia que eu era formada, porém eu estava nessa questão de tramitação da faculdade, eu comecei a fazer alguns trabalhos até sair o meu diploma. Quando o meu diploma saiu, uma das faculdades de medicina lá da Bolívia me convidaram para dar aula. Eu comecei a dar algumas aulas lá. Só que, assim, ó, não tinha saído ainda a prova do Revalida aqui no Brasil, que eu estava esperando, porque a gente teve um tempo de pausa da prova, não me lembro que ano bem certinho que foi. E eu já tinha tentado entrar no programa Mais Médicos, mas eu não tinha conseguido, porque faltava uma carteirinha médica, e para você entrar, eles são bem burocráticos mesmo, você precisa de todas as documentações de forma bem correta, né? Então, eu já tinha tido uma negativa do programa Mais Médico devido a essa questão da carteirinha. Então, eu comecei a dar aula lá, e foi um período maravilhoso, porque eu tinha muitas turmas, eu dava aula de anatomia, dava aula de instrumentação cirúrgica, né, que é uma coisa que eu gosto muito, dava aula de fisiologia e de parasitologia. Então, eu sou muito dinâmica, eu gosto de ensinar, é uma coisa que já está em mim, desde pequena eu sou assim, eu brincava de aulinha com as minhas amigas, que eu estava dando aulinha para elas, e tentava escrever no quadro, e ensinar, então eu sempre gostei disso, né? Além de rasgar bastante minhas bonecas, né? De passar a faca nelas. Coitada da minha mãe. Jesus. E daí, assim, após esse período que abriu as inscrições do programa Mais Médico, que foi no ano de 2019, que daí eu consegui aderir toda a documentação para o Ministério, né? Daí é feito uma peneira, o Ministério ele vai avaliar toda a tua documentação para ver se está de forma correta, e uma vez que está certo, o Ministério já te solicita para que você comece a trabalhar no Brasil. Porém, funciona assim, ó, o programa Mais Médico é um programa muito enriquecedor, porque ele te dá a oportunidade de você, como médico formado no exterior, que é chamado, eles chamam de médicos intercambistas, para você vir trabalhar no Brasil. Porém, eles fazem algumas chamadas. A primeira chamada é com os médicos que têm o CRM, a segunda chamada é com os médicos intercambistas, e a terceira chamada é com médicos estrangeiros, né, cubanos e de outros países que querem aderir ali o programa. Então, uma vez que você é chamado, você vai para um período que eles te colocam lá em Brasília, para você fazer umas provas, para ver se realmente você está capacitado, né, para trabalhar no Brasil.
eles são bem exigentes com isso, né? Então, tem aula prática, aula teórica, no meu tempo tinha. Então, você tem que estudar, você fica um tempo lá, passando aulas, fazendo prova, aulas e provas, até chegar à pontuação final. Daí, quando você faz a última provinha lá, você obtém a pontuação, então você está apta para atuar no município da tua escolha, né? No caso, eu escolhi Santa Catarina. Devido que eu também tenho um pouco da minha família aqui, né, e eu já queria retornar para o sul do Brasil, então eu achei que aqui seria mais fácil de conseguir uma vaga, porque são bastante candidatos. Na minha peneira ali na época, eu acho que era 5.500 candidatos eram, para 1.400 vagas. Então, muitos, infelizmente, acabaram ficando de fora, né? E alguns conseguiram entrar após outros ciclos. Mas eu digo assim, ó, vale a pena muito. Ou talvez também o candidato que quer estudar medicina na Bolívia pode fazer também da seguinte forma: pode estudar alguns anos lá, tipo, por exemplo, estudar o primeiro ano de medicina, o segundo, o terceiro ano de medicina, e no quarto ano transferir para o Brasil. Pode também fazer isso, né? Porque daí você não paga todo aquele valor ali dos 5 anos de medicina, paga menos. Porém, tem que ver a faculdade que vai ter uma carga horária ali, né, compatível com a faculdade que você quer entrar. Então, isso é muito importante, né? De você olhar as cargas horárias ali para depois não ter problema. Senão depois vai dizer, a doutora Daiane disse que podia fazer e eu não consegui. Não, gente, vocês têm que olhar a carga horária direitinho, tá? Eu ouvi ela dizendo que eu tinha que fazer, então tá valendo. Pois é. Então, doutora, depois disso tudo, eu acho assim, olhando hoje em dia, como a senhora avalia hoje, né, hum, as condições assim de mercado, né, para a medicina no Brasil, tanto no setor privado quanto no setor público? É uma situação assim bem, bem complicada, porque a gente sabe, né, que falta médico no Brasil, falta mesmo, não é uma mentira que a mídia coloca, realmente falta, principalmente nas regiões mais precárias e carentes, né? Como os ribeirinhos, como as pessoas que vivem em áreas indígenas, né? Então, esses lugares, assim, faltam médico. Municípios pequenos, faltam médico, né? Geralmente, o médico recém-formado, ele quer ficar em cidades grandes, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Porto Alegre, enfim, eles querem ficar nas grandes metrópoles porque ali há mais condições de trabalho, né? Ali você tem plantões mais frequentes, ali você tem disponibilidade, né, dos materiais ali que você vai precisar para diagnosticar, você vai ter exames, especialistas, enfim. Porém, a precariedade hoje é muito grande em municípios pequenos, que é onde muitos médicos não querem ir. E é o que o programa Mais Médico faz. Ele adere esse profissional a essas comunidades mais pequenas, a municípios pequenos, a ribeirinhos, a áreas indígenas, aonde o médico recém-formado ou que médico também que já foram formados muitos anos não querem ir. Então eles acabam abraçando essas regiões. E foi aquilo que nós falamos, né, no início. Realmente é muito cara a medicina no Brasil. Né? Então, o profissional que quiser estudar, né, e não tiver condições, vai ter que sair para fora. Se não conseguir, né, um FIES, se não conseguir ali tentar ingressar numa faculdade, vai ter que acabar saindo para fora. E na questão, assim, ó, as faculdades, elas mantêm esse valor. Uma vez eu estava conversando com um colega meu, que é especialista, e ele estava falando assim para mim, que tudo é por questão de dinheiro.
né? Imagina, vamos colocar aí a quantidade de alunos que começam anualmente a medicina por um valor de 8 mil, 9 mil, é muito alto os valores que trazem para a faculdade. Claro que os custos que a faculdade também tem também é alto, né? Mas eu acredito que se o Brasil ele aderisse um valor, vamos dizer assim, médio, né, de uma forma mais acessível à população, nós teríamos uma quantidade maior de médicos. Deveriam baixar um pouco mais os seus valores para poder que os outros candidatos pudessem aderir, né, à questão ali do valor mensal. Mas, infelizmente, não acontece. Então, muitos têm que sair para fora. E quando eles saem para fora, eles se deparam com a questão cultural, com a distância da família, com outra coisa importante, com a diferença da moeda, né? Porque nós não vamos mais usar o real, né? Lá no caso é o peso boliviano, né? Então tudo isso acaba mudando, você vai aprendendo, é uma outra cultura e o preço é mais acessível. Nós temos em Santa Cruz de la Sierra, se eu não me engano, Mara, em torno de 5 faculdades de medicina. Nossa. São mais de 45 mil na época que eu estava, tá? Eu estou te falando de 2013. Eram mais de 45 mil brasileiros estudando. Hoje, deve estar um número exorbitante, né, de pessoas estudando medicina fora, né? E eu gostaria de deixar um recado para quem está nos assistindo. A dúvida, muitas vezes, que eles ou ela têm é de questão de qualidade de ensino. Isso. A qualidade de ensino é maravilhosa. Vocês não vão se arrepender. A faculdade, tanto a faculdade UCBOL ou a UDABOL, eles têm o próprio hospital deles. Então, eles têm lá as maquetes que você vai estudar ali, eles têm a sala eles têm um centro cirúrgico que você vai entrar, tudo em simulação, como se você tivesse mesmo dentro de um centro cirúrgico. Vai te ensinar a lavar as mãos, vai te ensinar a entrar nas áreas, porque o centro cirúrgico tem as áreas ali que você tem que ter cuidado para não haver contaminação, vai te ensinar a fazer um parto, vai te ensinar a fazer uma sutura, vai te ensinar toda a estrutura ali, anatomopatológica, né? É maravilhoso, é maravilhoso. E a prática é realmente a prática. Eles não tocam em nada, a maioria dos docentes que a gente chama, que são os professores, né? Eles te deixam você fazer praticamente tudo. Eles ficam do lado, né, te auxiliando, te orientando, mas você faz tudo. Eu me lembro que eu nunca tinha feito um parto na minha vida, né? Ô, Senhor amado! E daí eu estava no meu estágio, e eu estava no setor de gineco-obstetrícia, e eu cheguei lá toda feliz, né? Falei, tá, vou começar agora. E aí o diretor do hospital falou assim, eles me chamavam de doutora Barreto lá. Doutora Barreto, tu pode passar naquela sala lá, né? E eu, tá bom, né? Eu cheguei lá, e aí já estava a paciente na cama ginecológica preparada para o parto. E eu cheguei, olhei assim, o doutor falou assim para mim, vai lá e veste a roupa, que é a roupa cirúrgica, né? Para você fazer o procedimento do parto. Fui vestir, coloquei a touquinha, coloquei as luvas, tudo bem feliz, né? E a paciente lá, né? E o doutor, força, força. E eu olhando e pensando, meu Deus, o que eu vou fazer aqui, né? E o doutor pegou, olhou para mim assim, doutora, é teu primeiro parto? Eu falei, é. Daí ele pegou e falou assim, então peraí. Daí ele pegou, saiu da lateral da paciente, foi até onde eu estava, né? Me ensinou como que eu tinha que fazer as manobras para ajudar na dilatação da mamãe, né? Da saída ali, quando começa a coroar a cabeça da criança, né? E daí ele foi me ensinando todas as manobras, foi mágico, foi maravilhoso, sabe? Eu me senti assim, meu Deus, que coisa mais linda ter uma criança que está nascendo pelas minhas mãos, né? E o meu medo de resbalar aquela criança cair, Jesus amado, porque embaixo de mim tem tipo assim, um lixo, né? Não é em si um lixo, é um balde assim com
com uma sacola, porque dali ali vai caindo o resto da placenta, tudo, né? E daí eu segurei aquela criança assim nas mãos, e daí aquele bebezinho, e eu me lembro que eu olhei assim, e tinha a que estava fazendo estágio em neonatologia, ela olhou para mim e falou assim, Li, me entrega, e era a primeira vez de neonatologia também, me entrega, daí eu fiquei olhando assim a criança, sabe, entreguei para ela, daí a gente esperou o tempinho para cortar o cordão umbilical, né, e fiquei olhando assim, pensei, meu Deus, que coisa mais linda, é isso que eu quero para minha vida, né? Você saber. E daí a mãe olhava para mim e falava assim, menino ou menina? Fazia assim para mim, né? Daí eu, uma menina, eu falava para ela. Dela assim, como que é o teu nome, doutora? Daí eu falei assim, a Daiane. Vai se chamar Daiane, minha filha, então. Sério? Sim, teve muitas Daianes que nasceram. Então, assim, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Assim, foi um momento, eu posso dizer assim, mágico para mim, né? Porque me ajudou a aprender como é que era também o procedimento e ter esse lado humano, né? Aí depois que foi atendido pelo neonato, né? Que houve a pesagem do bebê, o APGAR, que o APGAR é uma tabela que a gente faz ali para ver como é que foi o desenvolvimento ali, né? Daí depois enrolaram o bebezinho, deram nas minhas mãos para mim entregar para a mãe. E daí eu entreguei a Daiane, né, para ela, e daí eu fui ensinar ela a amamentar, fui ensinar ela a ficar de lado para diminuir a dor, né, da contração uterina ali, que ela estava liberando a placenta. Foi lindo demais, eu digo assim, é uma experiência maravilhosa. Eu amo fazer parto. Dá para ver na fala da senhora, na alegria de uma coisa que aconteceu há muito tempo e hoje a senhora agiu como se fosse que aconteceu há umas horinhas antes da gente conversar. Acho bonito isso nas pessoas, quando ela leva a profissão, ela já trabalha na área há um tempo, mas é como se fosse uma experiência nova todo dia, né? Assim, eu não tenho filho, Mara, ainda, sabe? Mas aqui no município eu trabalho muito com as gestantes, eu faço muito pré-natal. Então, geralmente, quando tem a consulta com o pediatra, que elas trazem para fazer a pesagem, para fazer a vacina da criança, né? Elas olham para mim e falam assim: ó, doutora, foi tu que cuidou da minha barriga. E às vezes já estão tudo grandinho, com 4, 5 anos, assim, eu olho aquelas crianças e falo: meu Deus, que coisa mais linda, né? A gente saber que a gente fez parte daquela história. Porque a mulher, ela é muito sensitiva. Eu tenho muito mais pacientes mulheres do que homem no meu consultório. E a mulher, ela já é mais sensitiva com isso, ela é mais carinhosa, ela se apega. Eu falo assim, que o médico, ele tem que ser uma pessoa da tua confiança, que você vai se sentir, vamos dizer assim, confortável para poder falar o que você está sentindo. Porque muitas doenças, elas estão relacionadas ao estado emocional da pessoa, não sim ao físico, mas sim ao emocional. E quando o emocional está abalado, acaba produzindo sintomas físicos também. Então, a pessoa, ela tem que se sentir, vamos dizer assim, acolhida e amada para ela poder falar o que ela está sentindo. Porque ali no consultório é a hora de falar, é o que eu falo para as minhas gestantes. Aqui é a hora de você me contar o que está acontecendo, né? Então eu pergunto tudo, como você está se sentindo, tá tudo bem lá na tua casa? Teu marido está te apoiando? Você está se sentindo bem? Como é que está a tua relação com os teus filhos, né? O filho anterior ou a filha anterior está tendo aceitação do bebê? Como é que você... Porque muitas mulheres produzem depressão pós-parto. É muito comum hoje em dia apresentarem a depressão pós-parto. E essa depressão, ela tem que ser cuidada antes do parto, entendeu? Saber como elas estão sendo assistidas dentro de casa e se elas estão tendo todo, vamos dizer assim, esse acompanhamento, né? Porque é o que eu falo, um paciente, quando ele chega no consultório, você não tem que se robotizar, você não tem que só olhar uma coisa, o paciente ele é um todo, né? E esse todo que você tem que olhar. Tem uma coisa muito interessante também, que eu me lembrei, que quando eu comecei a estudar medicina, eu tinha pedido para Deus assim, ó, que eu não queria me tornar uma pessoa fria,
né? Uma médica que não tivesse sentimentos pelos meus pacientes. Porque muitas vezes eu escuto assim, mas se você for ter sentimento pelo teu paciente, você não vai viver, você vai sofrer, né? Você vai trazer os teus problemas para dentro da tua casa. Não é o que eu trago os problemas para dentro da minha casa. Eu quero trazer soluções. Se eu vejo que eu tenho um paciente que tem uma situação que eu posso ajudar, né? Por que eu não vou atrás para poder ajudar? Então, quando a gente começa a medicina, a gente sempre se espelha em alguém. Só que, às vezes, a gente acaba se espelhando em pessoas que a gente não deveria se espelhar, que foi uma vez que aconteceu comigo. Eu estava fazendo o estágio de gineco-obstetrícia, que é um estágio que eu amei fazer, né? Que, como eu comentei para vocês, é algo que queima no meu coração, que eu amo fazer obstetrícia. Porém, era de madrugada, era em torno de umas 3 horas da manhã, eu estava dormindo no consultório, tinha um colchão ali do lado da mesa do consultório, eu estava dormindo, e a enfermeira tocou a porta e me chamou, porque havia chego uma gestante. E essa gestante, ela estava com muita dor, né? Porque filho não tem hora para nascer, né? Então, a hora que vem, ele tá vindo, foi Deus que tá mandando, né? Então, nessa questão, a enfermeira, ela me chamou e eu abri a porta do consultório e aí a pacientinha estava ali de pé com muita dor. E aí eu olhei para ela e falei assim, quantos filhos a senhora tem? Daí ela falou assim para mim, eu tenho 2. Daí eu falei assim, então a senhora já sabe como é que é ganhar filho, né? Ganhar filho é dor mesmo e a senhora vai andar e depois a senhora volta. Meu Deus, Mara, quando eu voltei para o meu consultório e eu deitei, aí o Espírito Santo começou a falar comigo. E o Senhor me disse assim, não foi para isso que eu te trouxe aqui. Você fez uma promessa para mim, que você nunca seria desse jeito. E você está mudando a tua essência. E naquele momento eu percebi que eu estava me tornando uma pessoa muito fria. E estava me tornando uma médica, vamos dizer, robótica, que acaba copiando o que os outros estavam fazendo, porque o meu docente de gineco-obstetrícia, ele tratava as pacientes assim. Então, eu achava que se eu tratasse assim, eu ia ser uma médica igual a ele, entendeu? Que ele era um homem extremamente inteligente, mas ele tinha 0 de humanidade. E daí eu peguei e falei para Deus, eu falei, Senhor, a partir deste momento, eu nunca mais quero tratar um paciente dessa forma. E aí, nunca mais eu tratei um paciente assim. Tanto que hoje, por exemplo, nós somos 3 médicos aqui no município e a demanda de consulta comigo é bem alta, porque eles querem todo o tempo fazer consulta comigo, todo o tempo, porque eu converso demais, eu adoro conversar, né? E eu acho que a maioria das patologias a gente se cura através da conversa, né? Para a gente saber o que é que realmente a pessoa tem. Então, não tem como eu atender um paciente em 5 minutos. Né, eu levo o tempo necessário que for. Tem pacientes que eu levo 30 minutos, outros eu levo 20, outros levo 40 minutos. Então, depende de qual é a necessidade ali do paciente. Costumo dizer que quando o paciente está na sala, para esperar é mais fácil, né? Difícil hoje em dia que às vezes muita gente espera, mas o médico nem na sala está, né? Está em outro canto. Aí já é aquela questão da gente fica assim, poxa, né? Tanto de gente aqui esperando para ser atendido e a pessoa não tem ninguém na sala sendo atendido, mas tá fazendo alguma coisa, né? Mas eu acho lindo, né? Tipo o que a senhora falou em relação da humanidade. Eu acho que isso deveria valer em todas as profissões, né? Que a pessoa escolher para fazer, né? Humanidade e na vida, né? Porque eu acho que isso é vida social da pessoa. A pessoa tem que ser assim, naturalmente, né? Humano, saber lidar com pessoas. Por isso que hoje em dia acontece tantas coisas, né? Acontece tanta coisa por falta disso, por falta de humanidade. Acho bonito, assim, porque eu acho que quando a pessoa escolhe uma profissão, ela passa por várias experiências, né, doutora? Né? Como a senhora está falando, a senhora passou por várias experiências que moldou a senhora como uma profissional que a senhora é hoje.
né? Tipo, hoje a senhora tem uma demanda muito grande, graças a Deus, né? Pela escolha que a senhora fez. E isso fez com que as pessoas vissem na senhora. E acredito eu que tem muitas pessoas que olham para a senhora e acham e quer ser uma doutora igual a doutora Daiane, né? Igual a doutora Daiane. Eu quero ser uma médica igual a ela. Por que você quer ser médica? Porque eu acho o jeito da doutora ser muito lindo, o jeito dela tratar alguém. E acredito eu que muitas pessoas que irão assistir também, que estão assistindo, né, a gente, elas vão olhar para a senhora e vai ver esse exemplo, né, de humanidade, de profissionalismo que a senhora tem. Isso é bonito. Né? Parabéns, né? Parabéns por esse lado da senhora humano na profissão que a senhora tem hoje. Obrigada. Porque, assim, ninguém vai no hospital porque quer, né? A pessoa, quando ela vai, é porque realmente ela está muito necessitada daquele atendimento. E é triste você ter um atendimento que o médico, às vezes, não te olha nos olhos, né? Às vezes ele não trata de entender. Claro que eu entendo que tem alguns colegas, né, que eles são cobrados pela instituição, pelo número de atendimentos, né? Hoje em dia, muitas instituições, elas querem números, elas querem quantidade, algumas não querem qualidade, né? E nós temos que tratar de entender que é direito do paciente ter esse atendimento de qualidade. Eu trabalho no SUS, né? Eu sou funcionária pública, então quem que está, né, pagando, vamos dizer, o nosso salário é o cidadão, né? É o paciente. Então é de direito dele ter esse atendimento de qualidade e para que o paciente possa sair do consultório realmente resolvido os seus problemas, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, traz no caderninho anotado o que você quer falar comigo, né? Ou pede para alguém anotar, porque às vezes tem algum pacientinho que não sabe ler, não sabe escrever, né? Pede para alguém anotar e acompanhar você na consulta, porque daí nessa situação você não esquece nada, porque a gente vai conversando, né? Vamos vendo ali, fazendo anamnese, vendo o porquê do motivo da consulta, e aí você vai trazendo esse teu lado de empatia com o paciente, né? Para poder entender o que trouxe ele ali. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, porque eu trabalho na área da estratégia da família. Então, a estratégia da família é uma área que você tem que conhecer o paciente como um todo. Por exemplo, vamos dizer que a Mara seja minha paciente. Então, a Mara vive com quantas pessoas na casa dela? Né? Tem filhos, não tem filhos, é casada, é solteira, a casa dela, ela é uma casa que tem saneamento básico, é uma casa de material, é uma casa de madeira, né? Então, tudo isso nós temos que saber, né? Então, eu gosto muito de ir na casa dos meus pacientes, porque quando eu vou na casa deles, eu consigo entender a situação que eles vivem, né? E muitos, como aqui é uma cidade do interior, muitos caminham quilômetros para consultar comigo, né? Eles vêm, muitos não têm carro, né? Então eles ficam caminhando quilômetros na estrada. Então, assim, eu penso, meu Deus, eu sou sortuda de ter eles na minha vida, porque eles caminham quilômetros para virem aqui consultar comigo, né? Então é meu dever e minha obrigação tratá-los bem. Verdade. A senhora estava comentando, né, em relação, a senhora trabalha para o SUS. Como costuma ser, doutora, tipo, o contrato de trabalho de um médico e a jornada de trabalho dele? Ou é fixo, temporário? Geralmente ele fixa com dias, horários padrões ou varia com escalas? Depende de como que vai ser o teu contrato com o município, né, que você quer trabalhar. No meu caso, eu mantenho 8 horas, eu tenho um contrato de 8 horas, né, diária ali, só que tem alguns colegas que estão fora do programa, né, no caso a gente trabalha no postinho, né, na unidade básica de saúde, mas tem outros colegas que fazem plantão, então alguns fazem uma vez por semana, outros a cada 15 dias, outros fazem dias intercalados, tipo, trabalha hoje 24 ou 36 e folga. Então, assim, depende muito de como você quer fazer a tua escala, né?
como você consegue, por exemplo, trabalhar. Tem colegas que conseguem fazer 24 horas ali durante 15 dias corrido, outros 10 dias, outros 5 dias, né? Outros um mês, então depende muito. No meu caso, eu trabalho as 8 horas semanais, né? E faço o atendimento à população em demanda livre. Ah, mas assim, o contrato é fixo, temporário, tem carteira assinada também, ou também a pessoa pode trabalhar como autônomo? Não, falando do programa Mais Médico, o programa Mais Médico, ele é uma oportunidade de especialização junto vamos dizer assim, o estágio, né? Conjunto com o trabalho ali. Então, você tem a especialização, né? A Bolsa Formação, que eles chamam, e você tem durante 3 anos. No caso agora, desses novos ciclos, né, porque mudou um pouco a gestão ali da questão da política, então passaram para 4 anos. Então, são 4 anos de trabalho que você vai ter o contrato com o município, gerando 8 horas diárias de trabalho ali, né? E daí, nessas 8 horas de trabalho, você atende a população, né? Ele é dividido muitas vezes. O programa Mais Médico ele é bem organizado em questão de atendimento. Ele atende por questões de áreas. Por exemplo, cada área que o médico atende, ele abrange certos bairros. Então, o médico da família vai ser daquela região. No caso, aqui no município, nós temos 3 médicos da família. Então, cada médico, ele é responsável por uma área específica, né? Então, todas as famílias que abrangem aquela área, elas são responsabilidades minha médica, né? Então, se faz visita domiciliária, né? Pacientes que são acamados, que não conseguem vir até a unidade básica, pacientes que fazem uso de cadeira de roda, né? Ou que tenham alguma limitação para vir até a unidade básica, seja de transporte, né, ou não, a gente pode ir ao domicílio do paciente, e os pacientes que não têm limitações, eles estão vindo à unidade básica. A prefeitura também, ela disponibiliza, não me lembro se é 1 ou 2 vezes por semana, os ônibus, né, vem ônibus no interior, e eles acabam trazendo, né, as pessoas do interior para fazerem os atendimentos na unidade básica durante a semana. Então, o contrato são 8 horas, né? Contando de segunda a sexta. No meu caso é de segunda a quinta, mas os outros colegas é de segunda a sexta que eles trabalham. E com 4 anos, mais renovável a mais 4 anos. Então, são 8 anos de trabalho só. Ah, entendi. Mas a senhora também poderia ou não também trabalhar sem ser o mais médico, né? A senhora que optou em entrar no programa, a senhora poderia trabalhar fora dele, tipo, como um contrato para a prefeitura ou ter o seu próprio consultório. No meu caso, eu ainda não estou nesse processo, porque eu estou fazendo as revalidações, tá? Então, faz 6 anos que eu estou aqui no Brasil, e durante esse tempo eu estou fazendo a revalidação do documento. Existe, como eu comentei anteriormente, a prova, né, que é a prova do Revalida, que é uma prova anual. Ela tem 2 etapas, ela tem a etapa prática e a etapa teórica. Então, você primeiro faz a etapa teórica, você obteve a nota de corte, você passa para a etapa prática. E tem também o método da revalidação simplificada, que é uma questão, vamos dizer assim, mais burocrática, por causa das faculdades que aderiram ao Mercosul. Então, há uma lei de que todo profissional que estudou fora do Brasil pode vir a trabalhar no Brasil com a revalidação simplificada. Então, eu estou nesses processos para poder terminar a revalidação. Mas, enquanto não é feita a revalidação, você tem o contrato feito com o Ministério, com o Mais Médico, entendeu? Sim, sim, entendi. A senhora estava comentando em relação à forma, né, da senhora ser e tal, e tem de colegas da senhora, né? Eu queria que a senhora citou várias habilidades, várias coisas, mas eu queria que a senhora citasse uma habilidade, né, que a senhora considera assim imprescindível
em um médico, independente da especialidade, seja ele fisioterapeuta, ginecologista, mas o que a senhora considera que seja uma habilidade imprescindível para esse médico, para ele seguir na carreira? A maior habilidade que o médico tem que ter é o amor. A palavra em 1 Coríntios diz: a gente pode falar todas as línguas, a gente pode ter o conhecimento de todos os livros, mas se eu não tiver amor, eu serei como um sino que não ressoa. Então, assim, ó, o conhecimento básico os livros vai me dar. A prática, o estágio vai me dar. Porém, se eu não tiver o amor com a minha dedicação de querer fazer aquilo realmente, não vai dar certo. Porque você pode estudar, você pode até se formar, você pode, entendeu? Mas não tem nada mais triste do que o paciente sair do teu consultório e dizer assim, eu não fui bem atendido. Ou ele não ter confiança em você. Acontece muito isso comigo, de que o paciente foi consultar com outro médico e eles me mandam aqui no WhatsApp, doutora, você pode dar uma olhada na receita para mim? Ver se realmente é isso daqui. Doutora, dá uma olhada nesse exame para mim, porque eu consultei com o médico tal lá e ele não me explicou o que eu tenho. Entendeu? Então, eu sempre encaminho esses pacientes para o meu consultório, para conversar melhor, né? Porque às vezes, assim, ó, o paciente ele acha que pelo telefone a gente consegue resolver tudo, e eu não consigo resolver nada, né? Eu não tenho como analisar, eu não tenho como fazer um exame físico pelo telefone. Então, eu sempre falo para eles, se você conseguir ir no meu consultório é melhor, né? Porque eu consigo te ver, a gente consegue conversar melhor. Mas, para que eu possa chegar a ser uma boa especialista, uma boa médica, seja clínico geral, seja neuro, seja cardio, seja qualquer outra coisa, é o amor. Porque os médicos, eles podem dizer assim, é fácil dizer o amor, é fácil dizer o amor, mas se você não tiver amor pela tua profissão, você não levanta de madrugada. É aquilo que eu estava falando anteriormente. Você não levanta de madrugada, você vai ranzinza, você vai brigando, entendeu? Porque você queria ficar dormindo, porque você queria ficar descansando. Porque tem cirurgias que eu vejo cirurgiões fazem que são 6 horas, que são 8 horas, que são 10 horas, são cirurgias bem complicadas muitas vezes. Eles ficam sem comer, eles ficam sem ir no banheiro, né? Eles não podem se mover ali do lado do paciente. Então, o que te leva a fazer isso? Amor. É o amor, né? O dinheiro vai ser a consequência do teu trabalho, porque hoje em dia as pessoas elas pensam assim: o médico ganha muito dinheiro. Eu vou ser bem sincera, né? Para você chegar a ganhar muito dinheiro, você tem que fazer muito plantão, você tem que trabalhar muitas horas, então vai ser muitas horas sem dormir, sem comer, vai ser muitas horas sem ver a tua família, vai ser muitas horas abrindo mão de coisas que você gosta. Então tem que realmente valer a pena, porque senão você acaba se tornando uma pessoa amarga, né? Sem vontade e não tem dedicação, porque, por exemplo, eu sou clínica geral, eu entendo um pouco de todas as áreas. Quando aparece uma patologia que você não entende, você tem que ir lá, você tem que estudar, você tem que buscar, você tem que se dedicar e tratar de se profissionalizar naquilo, entendeu? Porém, quando a pessoa ela não gosta, então tanto faz, tanto fez, vai lá, não busca, deixa. Eu sou uma pessoa assim que eu trato o meu paciente como se fosse membro da minha família. Porque eu queria, de verdade, que a minha mãe fosse lá em Porto Alegre, no médico do SUS, e ela fosse tão bem atendida quanto meus pacientes é comigo aqui. Eu queria que ela fosse, eu queria que o médico olhasse o rostinho dela, eu queria que o médico avaliasse ela, entendeu? Então, assim, o que eu peço para minha mãe é o que eu peço para os meus pacientes, para que eles sejam bem recebidos no consultório. Eu acho tudo isso é muito
enriquecedor, né, para as pessoas que estão assistindo, né, a gente hoje aqui, nessa nossa conversa, né? Eu acho que hoje foi passado aqui muitos relatos, né, da vida da senhora, como a senhora conseguiu chegar, né, até onde a senhora está hoje, a ida para outro país, né, a como foi que aconteceu, a volta também, né, hoje está aqui, né, no Brasil, mesmo que não seja na sua cidade, mas está trabalhando em algo que a senhora, né, gosta de fazer. Eu queria agora, né, que a senhora, né, pensasse, né, tem vários jovens, né, assistindo, olhando para a senhora. Que conselho a senhora daria para esses jovens, né, que estão cogitando a possibilidade de investir nessa área de medicina, seja qualquer outra especialidade, mas nessa área de medicina, que conselho a senhora daria para eles hoje que estão na dúvida, que estão com medo, que estão ansiosos? O que a senhora diria para eles? Eu diria assim, não desista, corre, vai atrás. E não deixe os teus medos te travar ou te parar. Porque muitas vezes a gente escuta pessoas ao nosso redor dizendo não vai dar certo, não vai, né? É perigoso, depois você não vai conseguir. Não. Coloque uma meta na tua vida, entendeu? Como eu coloquei na minha. Eu fiquei 20 anos no país, não estou dizendo que você vai ficar 20 anos, né? Mas coloque essa meta. O meu objetivo eu entrei aqui como fulano de tal e eu vou sair daqui doutor fulano de tal, entendeu? Então, assim, ó, coloque dentro do teu coração, se realmente é isso que queima em ti, se realmente é isso que você sente dentro do teu coração, que você diga assim, ó, tá assistindo agora, né, essa entrevista, diga assim, eu quero, eu senti vontade, eu vou atrás, eu vou buscar, porque eu escutei a tua entrevista e realmente eu me sinto forte agora de buscar, então faça, não deixe para depois. A única coisa que você vai precisar é o que eu falei lá no início, é teu histórico escolar, tua certidão de nascimento, teu RG, vai lá, entre, né, nos sites. Eu não sei de verdade se ainda o pessoal que trabalhava comigo recoletando, né, o pessoal do Brasil para fazer medicina na Bolívia, eu não sei se eles ainda estão, eu acredito que alguns estão, outros já retornaram, mas se eu tiver notícias, eu passo aqui para o pessoal do blog, aí eles vão colocar o link ali, porque daí é um pessoal seguro, né? Vocês não vão ter problema de, meu Deus, de acontecer alguma coisa, ou a pessoa acabar caindo num golpe, porque infelizmente existe, né? Então a gente tem que cuidar muito isso hoje em dia. Então, é aquilo que eu falei no início. Não desista, corre atrás, vai, porque a gente sabe que Deus tem promessas para a nossa vida, mas Deus só começa a agir no momento que você dá o primeiro passo, né? Então, nós precisamos dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo, que o resto ele vai fazendo. Verdade. Então, estamos chegando, né, no final da nossa entrevista, né? Eu quero muito agradecer por ter aceito o convite, por ter passado para a gente esse conhecimento, né, esse vasto conhecimento. Acho que esse pouco de tempo aqui não seria suficiente para a senhora contar toda a sua experiência, né? Mas espero que o que a senhora passou hoje para a gente, a sua experiência, né, tanto de vida pessoal, né, para chegar até ali, quanto a sua vida profissional, possa, né, chegar para esses jovens que estão ansiando, né, ser médico, atuar nessa área da medicina, que influencie eles de alguma forma, né? Que eles se sintam sensibilizados, se sintam motivados através do seu testemunho hoje que a senhora passou para a gente. Muito obrigada mesmo, obrigado pessoal por ter assistido. E eu passo para a senhora, né, novamente, se a senhora quiser, né, falar mais alguma coisa, dar suas considerações finais, pode ficar à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, o convite, né? É um convite maravilhoso, já falei para várias amigas minhas aqui, vamos lá, entra no link, assiste, né? Porque às vezes muitas pessoas que estão ao nosso lado não conhecem de verdade a nossa história, né?
Então, para mim, foi totalmente enriquecedor poder compartilhar um pouco, né, do meu testemunho e do que aconteceu comigo ali durante esses anos e como que foi a minha escolha. Eu espero que todos que estão assistindo possam correr atrás dos seus sonhos e possam se formar. E em algum momento eu recebi uma mensagem, falar, olha, doutor, eu assisti a tua entrevista lá no blog, estou feliz, me encorajei aqui, vou fazer medicina, vou correr atrás, e quem sabe daqui a alguns anos até trabalharmos juntos, né, sermos colegas aí de profissão, nos encontrar em algum hospital, algum posto de saúde, porque é aquilo que eu falei, se você tem vontade, se é o que queima no teu coração, corre atrás e faça. Agradeço muito a oportunidade mesmo, de coração, e espero que todos que estejam assistindo possa ter trazido muitas informações ao teu coração, à tua vida, e que realmente tudo que está aí nos teus sonhos, eles possam ser realizados, e que Deus te abençoe grandemente. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, pessoal, por terem assistido até o final, né? Que seja para vocês esse momento, né, de experiência, vocês possam assistir, possam reassistir, quando tiver com dúvida, voltar de novo para ver os pontos que vocês ficaram com dúvidas, né? Espero que tenham gostado e até a nossa próxima entrevista. Tchau.